Olá, eu sou a Glenda, do País de Gales. Hoje vou contar a história de como me tornei a Bela do meu conto de fadas favorito, A Bela e a Fera. Mas antes, curta esse vídeo e se inscreva no canal. O Diário Privado está trabalhando duro para te animar. Eu cresci em um orfanato. Nada nunca foi fácil para mim. Eu sabia que só poderia contar comigo mesma, então sempre trabalhei muito. Terminei o ensino médio, entrei na faculdade de medicina porque queria ajudar as pessoas. Também comecei a trabalhar meio período como enfermeira para pagar minhas mensalidades e o aluguel do meu apartamento minúsculo. Eu queria ter uma família grande que me amasse mais do que tudo. Afinal, eu não tive isso quando criança. Enquanto isso não acontecia, um labrador peludo chamado Max era a minha família. Não se preocupe, ele é um bom garoto e não morde. Não havia nada de especial na minha vida. No entanto, um encontro casual virou tudo de cabeça para baixo. Era o fim do meu turno. Eu estava prestes a ir para casa e me preparar para uma prova. Mas então, um jovem deu entrada em nosso hospital. Ele havia sofrido um acidente e estava inconsciente. Só de olhar para aquele estranho, meu coração disparou. Ele parecia um deus grego. Foi amor à primeira vista. Fiquei com ele a noite toda. Eu tinha certeza de que pela manhã seus parentes viriam visitar o pobre rapaz. Mas ninguém apareceu. O médico me disse que o cara estava sem documentos e que seu celular estava quebrado. Nós nem sabíamos o nome dele. Ok, fofinho, vou te chamar de Sr. X por enquanto. Ele ficou inconsciente por vários dias. Enquanto isso, eu cuidei dele, conversei com ele e li notícias interessantes. Talvez seja idiota, mas eu gostava de imaginar que ele podia ouvir minha voz. Vai fazer sol este final de semana. O Sr. X de repente apertou minha mão e falou com uma voz fraca. Eu prefiro a chuva. Ele finalmente acordou. O médico o examinou e disse que ele estava se recuperando bem. A única consequência duradoura era sua amnésia. Ele não se lembrava de nada, nem mesmo do seu próprio nome. Continuei chamando-o de Sr. X. Fiquei ao lado dele enquanto ele se recuperava. Conversávamos muito e nos apaixonamos perdidamente um pelo outro. É como se a minha mente fosse um navegador, mas o histórico tivesse sido apagado. Você é um anjo da guarda, Glenda. Quero te dar a única coisa que tenho. Com essas palavras, ele tirou uma pequena chave misteriosa do pescoço e me entregou. Não lembro o que ela abre. Talvez seja a chave do meu coração. Ah, ele é adorável. Aceitei o presente e decidi encontrar a família do meu amado de um jeito ou de outro. Eu esperava que isso o ajudasse a recuperar suas memórias. Infelizmente, era mais fácil falar do que fazer, já que eu não fazia ideia por onde começar. Eventualmente, porém, acabei dando sorte. Uma noite eu estava fazendo carinho no Max e lendo notícias do meu celular. Foi quando me deparei com um artigo sobre um cara rico chamado Sebastian Codor, que armou uma cena em um restaurante caro. Reconheci meu namorado misterioso na foto. Foi assim que descobri que o nome dele era Sebastian e ele era podre de rico. Uau! Eu me apaixonei por um príncipe de verdade. Pesquisei sobre ele no Google e descobri que os Codors eram aristocratas e viviam em uma mansão fora da cidade. Os pais do Sebastian eram muito reclusos e não participavam de atividades sociais. Não consegui nem encontrar fotos deles. No entanto, consegui encontrar o número de telefone do pai do Sebastian. Liguei imediatamente para ele e disse que seu filho havia sofrido um acidente e agora estava com amnésia. Você está dizendo que o Sebastian não se lembra de nada? Nem do nome dele. Acho que a memória dele pode voltar mais rápido se ele estiver cercado pela família. O pai do Sebastian disse com indiferença que seu filho não falava ou visitava eles há mais de um ano. Ele pensou um pouco mais, mas acabou dando seu endereço. Ok, pode trazê-lo aqui. Ele estava agindo de forma estranha, mas ainda assim eu fiquei nas nuvens. Afinal, eu encontrei a família do Sebastian. Decidi manter essa notícia incrível em segredo por um tempo. Poucos dias depois, o Sebastian recebeu alta do hospital. Ele parecia infeliz, porque pensava que não tinha para onde ir. Eu o convidei para ir até a minha casa e disse que tinha uma surpresa para ele. Eu nem sei quem sou, mas eu sei quem você é, Glenda. E quem sou eu? Uma milagreira. Quando entramos no meu apartamento, Max abanou o rabo e lambeu a mão de Sebastian. Olha, ele gosta de você. Isso significa que você é uma boa pessoa. O Max é um grande juiz de caráter. Depois disso, eu disse que sabia quem ele era e contei que tinha encontrado a família dele. Obrigado, mas como você fez isso? Mostrei a ele o artigo sobre ele fazendo uma cena no restaurante. O Sebastian ficou vermelho como um tomate. Ele disse que não se lembrava de nada daquele dia, mas sentia vergonha pela forma como agiu. Alguns dias depois, Sebastian, Max e eu fomos para a propriedade dos Codor.
No caminho, o Sebastian pediu para passarmos naquele restaurante para pedir desculpas ao dono por seu comportamento. Não sei por que perdi a paciência, mas sinto muito. Não se preocupe, temos mais clientes do que nunca desde que aparecemos no noticiário. Isso só provou que o Sebastian era uma pessoa boa e gentil. Nem todos têm coragem de pedir desculpas por suas ações. Chegamos à casa dos Codor à noite. Uau! Parecia um castelo sombrio saído diretamente de um conto de fadas. Havia até um jardim de rosas vermelhas. Bem, alguma coisa lhe parece familiar? Na verdade, não. Parece mesmo que eu não venho em casa há um bom tempo. Além dos pais de Sebastian, um mordomo idoso morava na propriedade. Ele abriu a porta para nós e nos levou para a sala de jantar. O senhor e a senhora Codor estavam lá esperando. O Max quase estragou tudo quando de repente começou a rosnar. Para com isso! O que deu em você? Ele provavelmente sentiu o cheiro do nosso gato. O Sebastian não se lembrava dos pais, mas ficou feliz em vê-los mesmo assim. No entanto, não foi de forma alguma um reencontro comovente. O Sebastian tentou abraçá-los, mas sua mãe e seu pai se afastaram friamente. Eles não pareciam nada felizes. Não somos exatamente chegados. Ah, entendo. Acho que esqueci disso também. Eu me senti péssima pelo Sebastian. Seus pais aristocráticos continuaram agindo de forma estranha. Eles olhavam para o filho com desgosto e continuavam rejeitando. Também notei que havia retratos de família pendurados em todos os cômodos, mas o senhor e a senhora Codor eram os únicos nas fotos. Não havia uma única foto do Sebastian naquela casa. Algo estava errado. Ele claramente não era bem-vindo ali. Não é de se admirar que ele não falasse com os pais há mais de um ano. O mordomo também parecia suspeito. Ele vagava silenciosamente pela mansão como um fantasma e não falava com ninguém. À noite eu o vi cortando rosas no jardim e carregando-as para algum lugar. Eu estava nervosa. O Sebastian também ficou inquieto e logo sugeriu que fôssemos embora, mas eu o convenci a ficar. Vamos esperar até que a sua memória volte. Sebastian concordou e ficou mais alguns dias. Uma noite, saí do meu quarto e ouvi o senhor e a senhora Codor conversando na sala de estar. Eu os espiei e os vi queimando fotos do Sebastian quando era bebê na lareira. Por que ele veio aqui? Eu odeio aquele garoto. Eu também quero que ele vá embora. Eu queria dar um tapa neles. Como eles podiam tratar o próprio filho assim? Entrei na sala de estar e lhes disse o que pensava. Eles tentaram se justificar e disseram que tinham motivos de sobra para não gostar do Sebastian. Glenda, você acabou de conhecê-lo e por isso não o conhece muito bem. Eles disseram que o Sebastian sempre foi mau e reclamão. Ele brigava com todo mundo e gastava o dinheiro como se fosse água. Seus pais tiveram um colapso nervoso por causa dele. Tivemos uma grande briga e o Sebastian desapareceu de nossas vidas. Ele mostrará sua verdadeira face quando sua memória voltar. Um conselho? Corra antes de que seja tarde. O senhor e a senhora Codor pareciam ansiosos, mas sinceros. Mas eu estava cega de amor e não acreditei neles. Isso foi tolice da minha parte. Afinal, logo meu príncipe realmente se transformou em um monstro. Pedaços de memórias voltavam para o Sebastian todos os dias. Ele estava lentamente se tornando uma pessoa diferente diante dos meus olhos. Agora, ele agia como um canalha. Lembro de me esconder do nosso mordomo no jardim e pisotear as rosas quando era criança. Assim. Olha, isso é muito divertido. Pare com isso. Por que você estragaria flores tão lindas? Não me diga o que fazer. Eu não gosto de ser mandado. Um dia, fomos dar uma volta e encontramos alguns moradores locais. Eles reconheceram o Sebastian e fugiram aterrorizados. Corram! É o herdeiro sem coração dos Codor! Até o Max sentiu algo e começou a rosnar para o Sebastian. Se acalme, seu vira-lata idiota! O Sebastian estava agindo como um idiota estúpido. Esse era o verdadeiro ele? Uma noite, estávamos jantando quando ele jogou a comida no chão e olhou desconfiado para os pais. Quase todas as minhas memórias voltaram, mas alguma coisa não está certa. Ainda não tenho certeza dos detalhes, mas vocês estão me enganando. Logo vou lembrar de tudo e fazer vocês se arrependerem. Seu pai e sua mãe trocaram olhares horrorizados. Eu perdi o apetite e fui para o jardim para clarear a cabeça. O Sebastian acabou sendo uma pessoa terrível. Eu o amava, mas sabia que tinha que partir para o meu próprio bem. Uma hora depois, voltei à propriedade para arrumar minhas coisas. Foi quando vi uma coisa maluca. O senhor e a senhora Codor estavam em prantos enquanto Sebastian era algemado por um policial. O que está acontecendo? Acontece que ele teve um surto, brigou com os pais e destruiu a casa. Depois que ele tirou todo o dinheiro do cofre e tentou ir embora, sua mãe e seu pai entraram em pânico e chamaram a polícia. Enquanto o policial levava o Sebastian para a viatura,
Ele tentava se libertar e explicar que tudo não passava de um mal-entendido. Glenda, eu não sou um criminoso. Esses não são meus pais. Eu me lembrei de tudo. Me ajude a provar que não estou mentindo. Você encontrará as respostas atrás do Kent. E então ele foi levado para a delegacia. Eu não sabia o que fazer, porque o Sebastian disse que aqueles não eram seus pais. Ele tinha ficado louco? Glenda, lamentamos que você tenha visto essa cena tão terrível. Você deveria ir pra casa e esquecer tudo o que aconteceu, como se não tivesse passado de um pesadelo. Eles estavam certos. Arrumei minhas coisas e estava prestes a sair quando percebi que o Max não estava em lugar nenhum. Eu não podia deixá-lo lá. Então fui procurar meu cachorro. Encontrei-o perto do antigo cemitério da família. Não podia escolher um lugar melhor para relaxar, amigão? Vamos, estamos indo embora. Eu estava prestes a fazer exatamente isso quando vi o mordomo. Ele estava deixando rosas perto de 2 monumentos. Então era para lá que ele ia com tanta frequência. Fui até ele para me despedir. Começamos a conversar e ele me contou algo interessante. O Sebastian era um pesadelo quando criança e seus pais o deixavam escapar impune. Sua mãe adoeceu e faleceu. O Sr. Codor culpou seu filho por isso, já que o Sebastian deixava muito preocupada, e eles tiveram uma grande briga. Depois disso, Sebastian deixou a propriedade. Ele nunca soube que seu pai também estava doente na época. Agora ele também se foi. O mordomo apontou para os monumentos. Acontece que eles estavam sobre os túmulos dos pais do Sebastian. O quê? Como isso era possível? Peraí, quem é aquele casal da mansão então? Eu já falei demais. Você deveria ir agora. Ele estava pálido como um lençol enquanto saía correndo. Ou o mordomo era maluco, ou algo suspeito estava acontecendo. Eu podia ter voltado para minha antiga vida e esquecido completamente do Sebastian. Mas no fundo, eu ainda o amava demais. Então decidi ajudá-lo a chegar ao fundo dessa história. Sebastian disse que eu encontraria as respostas para as minhas perguntas atrás do Kent. O que ele quis dizer com isso? Voltei para a mansão em busca de pistas e ouvi os Codors conversando. Eles achavam que eu já tinha ido embora. Foi por pouco. O garoto deve ter se lembrado de seus pais verdadeiros. Agora que armei pra ele, podemos manter a bola rolando. Você acha que o mordomo vai nos entregar? Não, a filha dele está doente e ele precisa de dinheiro para o tratamento. Nós pagamos bem por seu silêncio. Fiquei sem palavras. Então eles realmente eram impostores. Eles até incriminaram o Sebastian para se livrar dele. Passei por eles com cuidado e comecei a fazer uma busca pela casa. Eu queria que alguém me desse uma dica do que as palavras do Sebastian significavam. Então, de repente, vi um livro do filósofo Kent numa estante. Mas é claro, eu queria soltar um grito de animação, mas felizmente consegui me conter. Peguei o livro e vi um cofre atrás dele. Santa Mãe de Deus! Era isso! Eu tinha que descobrir como abri-lo. Então, um pensamento me atingiu como um raio. A chave que o Sebastian me deu. Eu atirei do pescoço e... bingo! Abriu o cofre. Encontrei documentos que atestavam que o verdadeiro Sr. Codor havia deixado todos os seus bens para seu filho. Eu peguei os documentos e estava prestes a ir até a polícia. Mas os impostores bloquearam meu caminho. Você não deveria ter metido o nariz nos nossos assuntos. Eles admitiram que trabalhavam para os pais de Sebastian e por isso sabiam tudo sobre o relacionamento deles com o filho. Sabíamos que aquele pirralho insuportável havia brigado com o pai e tínhamos certeza de que ele não voltaria para casa. Desde que nosso chefe faleceu, moramos aqui e gastamos o dinheiro dele. Tudo estava perfeito até que o Sebastian perdeu a memória e você o trouxe aqui. Você percebeu que não podemos confiar em você para manter a boca fechada, certo? Eles tentaram arrancar os documentos da minha mão, mas o Max se interpôs entre nós e começou a rosnar para eles. Acalme-o! Não sei o que teria acontecido se o mordomo não tivesse aparecido naquele momento. Ele ficou do meu lado e disse que estava cansado de encobri-los. Eles me deram dinheiro para o tratamento da minha filha, mas eu não farei mais parte disso, Glenda. Leve os documentos à polícia. Eu não vou deixá-los escapar. Corri até a delegacia, mostrei o testamento e disse que era um caso de roubo de identidade e que aqueles desgraçados haviam incriminado Sebastian. Depois disso, ele foi libertado e os impostores foram presos. Fui eu quem disse ao Sebastian que seu pai havia morrido. Ele voltou para casa onde cresceu e começou a chorar. Ele teve muito tempo para pensar depois de ser preso. Eu realmente fui um monstro e tratei as pessoas de um jeito horrível. Agora eu sei o quanto minha família fez por mim, mas é tarde demais. Ele me agradeceu por tudo e me puxou para um abraço. Glenda, eu sou uma pessoa terrível. Vá embora e seja feliz sem mim. Eu não mereço você. Então o Max choramingou carinhosamente e lambeu a mão do Sebastian. Meu cachorro era muito esperto. Parece que você aprendeu a lição. Você ainda pode se tornar uma pessoa de quem seus pais teriam orgulho.
Eu sabia que, no fundo, o Sebastian era um cara legal. Ele até criou coragem para pedir desculpas ao dono do restaurante. Decidi lhe dar outra chance. Ele fez um bom uso dela e deixou de ser um monstro e passou a ser um príncipe gentil. O Sebastian pagou pelo tratamento da filha do mordomo e construiu um playground para as crianças locais. Seus pais ficariam orgulhosos em saber que você se tornou um homem tão bom. Seu amor me salvou, minha linda Glenda. Não terminamos e nos mudamos para a mansão. Quem sabe meu sonho se tornará realidade e um dia eu terei uma grande família. Será que ouviremos o barulho dos pezinhos correndo pela nossa propriedade? Isso seria incrível! Você teria perdoado o Sebastian? Me conte nos comentários!